Final de semana aqui, dando aula no CTM. Então, sou professor lá no CTCEB há pouco menos de 2 anos, estou lá há pouco tempo. Antes, estava pastoreando a Igreja Cristã Evangélica Nova Vida, em São Paulo. Então, se eu me confundir com Vida Nova e Nova Vida aqui durante a mensagem, por favor, me perdoem, mas na minha cabeça tem Nova Vida, que foi onde eu pastoreei antes, e antes da Nova Vida, uma igreja lá em Brasília. Então, graças a Deus, tenho servido ao Senhor com muita alegria. É bom demais servir ao Senhor. É bom demais ser um discípulo do Senhor. E, como falo do seminário, trago um abraço da Laísa. Eu fui o último a vê-la, de todos aqui, eu fui o último a ver a Laísa. De fato, tem sido um tempo muito bom dela conosco ali. Uma menina muito joia, não só porque os pais estão presentes aqui, mas gosto de dizer aquilo que sinto. Uma menina muito bacana e está lá precisando das orações de vocês. Em breve ela vai estar aqui, semana que vem, não é isso? E aí depois retorna. Já fica o convite. Ela vai fazer o convite, ela fazendo o convite é melhor, mas a formatura dela é um dia antes da do Álvaro. Então, se vocês forem, quem sabe dá para ficar já para a formatura do Álvaro também, quem sabe um ou outro irmão. Eu sei que é longe, quando falou lá em Anápolis, aí é longe, eu sei, mas se algum irmão puder, além da família, né, poder representar a igreja, creio que ela vai ficar muito contente. É um ciclo que está fechando, e quando eu disse de orar por ela, ela está lá em lutas, igual Jacó com o Senhor. Senhor, o Senhor não pode ir embora enquanto o Senhor não me abençoar, e a bênção que ela tanto almeja ali é: Senhor, fala ao meu coração o que eu devo fazer, se eu devo voltar e continuar os estudos, ou se de fato o meu tempo é de 1 ano. E eu, como pastor, lá no seminário, eu disse para ela, quando a gente conversou um dia desse: Laísa, quem tem que responder isso é o Senhor, não sou eu, não são seus amigos, nem seus pais, mas o Senhor. E Ele responde quando nós buscamos a Ele. Então, dobre seu joelho e ouça a voz do Senhor. Está lá ela fazendo isso, que Deus responda ao coração dela, tá? Muito bom tê-la conosco, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram então com ela, todo o discipulado, todo o acompanhamento, não sei por quanto tempo, mas gerou bons frutos. Gostamos muito dela lá, tá bom? Também trago um abraço da minha família. Sou casado, tenho... A minha esposa se chama Reni, R-E-N-I, Reni. E temos 2 filhos, a Sofia, de 10 anos, e o Murilo, de 5. Então, minha família, bênção que Deus me deu. Trago um abraço deles também. A Reni sempre ora por onde eu estou, então ela está orando por vocês, que por isso eu trago o abraço da Reni, tá bom? Ótimo, irmãos. Falei sobre discípulo, como tem sido bom servir ao Senhor como um discípulo. Não quis dizer como pastor também. Nós, pastores, temos esse privilégio de ser discípulos, mas antes de pastor, nós somos discípulos. E eu quero pensar com os irmãos essa noite, porque todos que estão aqui, aqueles que fizeram a decisão por Cristo, aqueles que são salvos em Jesus, são discípulos. Não apenas os apóstolos, não apenas pastores, todos os crentes são discípulos. E nesse texto quero pensar com os irmãos alguns elementos importantes para nós pensarmos sobre o discipulado. Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, verso 57 em diante.
Se você puder ficar em pé, vamos ler juntos em pé? Se puder, se não puder, mesmo sentado, reverência está aí no coração da gente, a palavra do Senhor. Indo eles, caminho fora, alguém lhe disse a Jesus: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Santo Pai, fale ao nosso coração, tenha misericórdia de nós, e através da Tua palavra, Senhor, queremos crescer, aprender, sermos confrontados pelo Senhor, entendermos a nossa missão de discípulo. Fale ao nosso coração. Assim, desejosos, oramos em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, querido. Esse versículo que fala de mão do arado, quem tem a mão no arado, quem tem posto a mão do arado, não pode olhar para trás, não é apto a olhar para trás. Foi um tema de um dos aniversários do seminário, e na ocasião nós recebemos camisas, todos, professores, alunos, filhos dos professores, e a camisa vinha escrito então esse versículo. E o meu filho Murilo, então disse para a mãe: mãe, o que está escrito aqui? E aí a Rene: olha, nós vamos decorar esse versículo. E foi ensinar para ele. Tentando decorar o versículo, ele perguntou no final: mãe, mas o que é arado? Ah, filho, e a mãe então explicou para ele o que era arado. E aí ele disse assim: mãe, então eu posso encostar nesse negócio, né? Porque eu não coloquei, como é que é? Eu posso olhar para trás então, né? Porque eu não coloquei a mão nesse negócio aí. Na cabeça do Murilo, o colocar então a mão, não colocar, ou colocar, ia definir se ele podia olhar para trás ou não. É interessante, irmãos, nesse contexto, aqui a gente vê alguns homens que tiveram a oportunidade de seguir Jesus. Vemos aqui 3 homens. Um deles foi convidado por Jesus. Olha só que privilégio. Outros 2 se colocaram à disposição: Senhor, deixa eu te seguir. Mas vemos nesse texto, apesar de nós não termos a resposta deles do ir, o que parece é que eles não se tornaram discípulos de Jesus. Nenhum dos 3. Nem o que Jesus convidou, nem aqueles que se colocaram à disposição. Tiveram a oportunidade, mas não se tornaram discípulos de Jesus. Esse texto, irmãos, creio eu, que a ideia central dele, o que esse texto quer nos ensinar, é que a dedicação do discípulo requer obediência total. Vou repetir. A dedicação do discípulo requer obediência total. O Senhor não quer meia obediência, o Senhor não quer meio coração, o Senhor não quer de nós meia disposição. Ele quer de nós uma obediência total. Quando nós olhamos alguns contextos ou alguns textos na Bíblia que tratam essa ideia de discípulo ou discipulado, é interessante essa ideia de totalidade. Olha que interessante quando nós olhamos para 1 Coríntios 11, 1, um texto bastante conhecido que diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Interessante que um discípulo precisa buscar ser igual ao seu discipulador. Paulo está dizendo: eu tenho alguém a quem eu imito, e vocês podem me imitar também. Sejam meus imitadores. Um discípulo busca ser igual, mas um discípulo não busca apenas ser igual, ele busca fazer igual. Olha o que diz Filipenses 4:9: o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Paulo, mais uma vez, dizendo: um bom discípulo pode fazer aquilo que eu estou fazendo. É interessante nesse contexto. O verso 8, ele fala: porém, irmãos, tudo que é bom, tudo que é amável, de boa fama, se há virtude, se há louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se há alguma dúvida, então olha para mim. Viu eu fazendo? Viu eu ensinando? Viu eu falando sobre isso? Então pode fazer. Isso é um discípulo que tem firmeza naquilo que crê e faz. Busca ser igual, faz igual e obedece de forma igual. Nós somos discípulos de Jesus. E João 4,35 diz assim, palavras de Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Nós, como discípulos, queremos obedecer igual. E essa é a missão de um discípulo. Um discípulo precisa, então, ter essa dedicação total, requer obediência total, coisa que nós não conseguimos perceber aqui, como postura e decisão desses três homens. Dentro dessas três declarações, tanto de Jesus, quanto desses homens, quero pensar com vocês, irmãos, nessa noite, sobre a missão de um discípulo. Veja nesse texto que há implicações quando nós decidimos seguir a Jesus. Não tem como seguir a Jesus sem ter implicações. Há implicações quando nós seguimos a Jesus, e a primeira implicação que esse texto me faz pensar é que há um custo. Olha o que diz o verso 57. Seguir-te-ei para onde quer que fores. De acordo com Mateus, capítulo 8, verso 19, traz mais informações sobre esse contexto aqui. Esse primeiro que fala com Jesus: seguir-te-ei para onde quer que o Senhor quiser. Aonde o Senhor for, eu vou. Se o Senhor for para lá, eu vou. Se o Senhor for para lá, eu vou também. Se o Senhor for para Nazaré, eu vou atrás. Se o Senhor for para Bereia, eu vou também. Diz Mateus que esse homem era um escriba, um homem que tinha contato com a palavra, um homem que conhecia as Escrituras. Então, imaginamos que era alguém que sabia o que estava falando. Não era alguém curioso, viu Jesus, achou interessante e disse: olha, eu vou contigo para onde quer que o Senhor for. Era alguém que tinha contato, conhecia a Bíblia. Se oferece para seguir Jesus. Poderíamos dizer: parabéns para esse homem. No meio de um monte de gente, ele faz uma decisão: quero seguir o Senhor. Que joia! Poderíamos pensar que eu queria ter uma coragem como esse homem. Mas, irmãos, esse homem possivelmente falou sem pensar. Porque eu disse, há um custo, e esse homem não calculou o custo de seguir a Jesus. Olha a refutação de Jesus, olha a resposta de Jesus no verso 58, depois de ouvir: seguir-te-ei para onde quer que fores, Jesus responde: as raposas têm os seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Irmãos, seguir a Jesus não é constantemente um trabalho fácil, uma decisão fácil. É isso que Jesus quis apresentar a esse e aqueles que estavam ouvindo. Você acha que seguir a mim é algo simples? Eu não tenho onde colocar a minha cabeça. Não é tão simples como você pensa. Me seguir implica em suportar aflições, porque não ter um lugar aonde encostar a cabeça, geralmente, ou possivelmente, nós podemos pensar em algumas dificuldades, limitações, lutas, aflições.
Todo discípulo, irmão, passa por dificuldades. Há um livro que conta a história dos mártires. O livro dos mártires, da CPAD. Um livro que vale a pena ler. Conta o fim de todos os discípulos. Como foi? Seguir-te-ei, Senhor, para onde quer que fores. Jesus, de certa forma, está dizendo, há um custo. Você está disposto? Todos os discípulos tiveram mortes trágicas, com exceção de João. Vemos como foi a morte de João. Não foi uma das melhores também, não. Morreu velho, que bom, pôde viver muito, mas ficou preso, jogado numa caverna, numa ilha. Tirando João, a morte de todos os discípulos foram mortes tristes, trágicas. Lembram de Estevão? Não foi um discípulo direto de Jesus, mas alguém que a igreja reconheceu lá em Atos como alguém cheio do Espírito, cheio de sabedoria. Lembram a morte dele? Há um custo. Às vezes pagamos, irmãos, com a vida. Lembram de Elias? Agora vamos pensar como discípulo do Senhor, servo do Senhor. Foi parar numa caverna, com medo, pedindo a morte. Senhor, não consigo viver mais. A perseguição está grande, me mata, me leva. Tamanha dificuldade que esse homem passou. Lembram de Jeremias? Um momento da vida dele, sabe onde ele foi parar? E sabe por que ele foi parar? Primeiro, por que ele foi parar? Porque o Senhor chamou ele para pregar a palavra, para falar a verdade. Agora, sabe onde ele foi parar? Porque ele foi pregar a palavra e falar a verdade? Numa cisterna, até o peito de lama. Discípulo passa dificuldade. Lembram de Moisés no deserto? Irmãos, não é fácil aguentar aquele povo, não. A gente lê Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e passa assim como se fosse um filme, a gente já sabe o final mesmo, né? Agora, se coloca lá, no lugar de Moisés, aguentar um povo reclamando, chegar para ele e dizer, Moisés, na primeira dificuldade, era melhor a gente ter morrido lá, por que você trouxe a gente para cá? Lá tinha carne, aqui não tem. Saudade da cebola que a gente comia lá, dos pepinos que a gente comia lá, e você traz a gente para cá para comer esse pão que todo dia cai do céu? É isso que você tem para nós de melhor? Aguentar aquele povo não foi fácil. Liderança de um discípulo, né, não é fácil. Lembram de Paulo? Mais um que morreu de uma forma trágica, irmãos. Perdeu a cabeça por conta disso, foi decapitado. Esse que escreveu tantos livros, cartas que nós temos no Novo Testamento. Estão entendendo que há um custo? Lembram de Jesus no Getsemane? E aí, irmãos, eu poderia ficar aqui à noite relembrando histórias de homens de Deus que passaram por dificuldades. Sabe por quê? Porque ser um seguidor de Cristo há um custo. E o Senhor nos chama, irmãos, a calcularmos esse custo. Você está disposto a seguir a Jesus? Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Em 2000, quando o Senhor me chamou para ser pastor, estudar no seminário, eu era rimo em casa. Eu ajudava o meu pai no sustento da casa. Eu era o filho mais velho, continuo sendo o filho mais velho, não mudou, tá? Era o filho mais velho e eu e meu pai, nós ajudávamos no sustento da casa. E eu disse, Senhor, eu não posso ir. Se eu for, quem vai cobrir financeiramente lá em casa? E essa foi uma luta que eu tive. Eu não tive tanta dificuldade em aceitar o convite, o chamado do Senhor. A minha dificuldade era, como fica meu pai? E tem hora que a gente acha que negocia com Deus. Em um dado momento eu achei que eu tinha negociado com ele, porque eu disse, Senhor, tudo bem, entendi, eu vou e o Senhor fica cuidando da minha família, pode ser? O Senhor cuida da minha família e eu vou servir ao Senhor. 6 meses, melhor, 4 meses depois, meu pai teve um AVC. E me ligaram em Anápolis. Eu morava em Belo Horizonte, 1000 quilômetros, né? Ligaram para mim e falaram, olha, teu pai teve um AVC. Peguei um ônibus, no outro dia fui para lá. 10 horas, 11, 12 horas, não sei.
daqui até lá, chorando e falando com o Senhor: Senhor, a gente não combinou que eu sairia e o Senhor cuidava da minha família? E é assim que o Senhor cuida? Na minha petulância, viu, irmãos? Antes de colocar o pezinho no chão em Belo Horizonte, o Senhor tinha me perguntado: Cícero, o que é cuidar para você? Agora me responde uma coisa, eu me sentia meio com Jó, quando Jó começa a perguntar para ele, né? O Senhor começa a perguntar para Jó. Me responde outra coisa: qual é essa certeza sua em dizer que eu não estou cuidando? Abaixa o facho aí, é um termo lá em Minas que a gente usa. Abaixa o facho, vai lá ver seu pai. 5 anos depois, meu pai está vivo, irmãos, graças a Deus. Teve até um infarto e continua vivo. Meu pai é osso difícil de quebrar, viu? 72 anos ele vai fazer agora, final de novembro, daqui a alguns dias. 5 anos depois desse episódio, tinha 2 anos de casado, ou 3 anos de casado, a minha esposa, primeiro filho, Sofia, tinha nascido, e ela, 2 meses que a Sofia tinha nascido, ela teve um aneurisma cerebral, rompeu. Por 3 dias eu não conseguia que ela fizesse a cirurgia. Tinha trocado de plano recentemente, e veio um papo de que eu não tinha direito, e foi uma luta, eu tive que entrar na justiça para que ela fosse operada. Alguns dias em coma. Minha esposa está viva, graças a Deus. Por que eu estou contando essas histórias? Ser discípulo a um custo. Não significa que servir ao Senhor nós não vamos passar por dificuldade, passaremos como qualquer outro. Agora a diferença é que nós passamos com Jesus. Lembram do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, diz o que o texto? Não temerei, por quê? Tu estás comigo, essa é a diferença. Mas dificuldade, irmãos, nós vamos passar. Não creia nessa mentira que é dita por alguns pastores: pare de sofrer, crente não sofre, crente a cabeça não é cauda. Se o próprio Jesus, em uma extrema agonia, diz os evangelhos, que ele ora ao Senhor e diz: Senhor, passa de mim, eu não estou aguentando esse negócio, mas eu não quero fazer a minha vontade, seja a tua vontade. E aí Jesus vai para a cruz, irmãos. Discípulo do Senhor não sofre? Há um custo. É interessante quando Paulo fala em 2 Timóteo 4, 7, quando ele diz: combati o bom combate. Onde a gente pode dizer que combate é bom? Como? Quando há vitória a gente pode até dizer: pois é, mas ele está dizendo lá de uma prisão, lá de uma masmorra, há poucos dias, quem sabe pouquíssimos meses da morte, e ele diz: eu combati o bom combate. Há um determinado momento na carta que ele chama Timóteo: Timóteo, sofre comigo os sofrimentos de Cristo, participa comigo disso. Irmãos, eu não tenho dúvida que ser um discípulo do Senhor há um custo que vale a pena, vale a pena. Infelizmente nós vemos alguns que começam a vida cristã com um ardor muito grande, mas no meio do caminho eles vão perdendo aquele amor que tinham pelo Senhor. Lembram quando Jesus conta aquela parábola do semeador? A semente sendo jogada cai nos espinhos, cai em terreno rochoso, cai em terra boa, cai à beira do caminho, e uma delas diz que começa a crescer, mas ela é sufocada e ela morre por conta dos prazeres do mundo. Há um custo. É importante, irmãos, nós entendermos que na nossa vida cristã, como discípulos do Senhor, há um custo que vale a pena. Disse Jesus: eu não tinha onde reclinar a cabeça. Sabe, irmãos, é interessante como nós, como crentes, andamos na contramão disso que Jesus vivia.
Há igrejas que querem montar impérios e deixam o reino de Deus para lá. Às vezes nós, irmãos, mudamos as nossas prioridades. Nossa prioridade deveria ser reino. Gente, investir em gente. Eu fico preocupado quando eu leio Mateus 6:21, que diz: porque onde está o teu tesouro, lá vai estar também o quê? Teu coração. Porque aquilo que eu acho que tem valor, meu coração vai estar lá. É interessante quando eu penso que o que eu imagino que o que tem valor é o reino, opa, meu coração está lá. Mas se são coisas, significa, irmão, que o nosso coração vai estar lá. Há implicações quando nós decidimos seguir a Jesus. E a primeira implicação qual é? Há um custo. Se você quer ser discípulo de Jesus, se eu quero ser discípulo de Jesus ou continuar como um discípulo de Jesus, preciso calcular o preço. Jesus disse: eu não tenho onde reclinar a cabeça. A segunda implicação em seguir a Jesus, nós vemos com o outro rapaz aí. Agora não é uma pessoa que se oferece, agora é o próprio Jesus que convida. Leia comigo o verso 59. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Vamos pensar primeiro no convite, agora inverte, né? Antes é um que pede e o Senhor responde, mostra para ele qual é o custo, agora é o Senhor que chama. E é interessante a gente perceber isso aqui, que grande honra. Agora é Jesus que faz o convite. Pensa a gente naquela multidão e aí o Senhor aponta assim: ei, você, é você mesmo, segue-me. Que privilégio esse homem teve. Irmãos, honra essa que eu e você também tivemos já. Nós não precisamos ficar imaginando: poxa, será que um dia o Senhor vai me chamar? Já te chamou. Um dia atrás ele disse para você: segue-me. Lembram quando nós lemos lá em Pedro, 1 de Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É interessante quando nós vemos nesse texto, irmão, porque a gente vê da onde que nós viemos. Porque quando ele diz: estou chamando vocês para proclamar as virtudes daquele que tirou vocês das trevas, nos chamou a segui-lo e trouxe para a sua maravilhosa luz. O Senhor te chamou para ser um discípulo. Ele disse: vem. Efésios 2, de 1 a 10, outro texto que está aí para vocês acompanharem. Ele vos deu vida. Alguns destaques que eu vou fazendo nesse texto, de amarelo vocês vão vendo aí. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas, e aqui o texto muda, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos, mediante fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O Senhor nos convidou, nos chamou a ser discípulos, porque há uma prioridade. Esse texto vai falar sobre esse
pedaço do texto vai falar sobre prioridade. Nós temos que calcular o custo e temos que pensar na prioridade em servir. Por que falo sobre prioridade? Porque a resposta desse homem é a seguinte, no verso ainda 59, permite-me primeiro ir sepultar o meu pai. Há algumas questões que nós precisamos pensar aqui nesse texto, irmão, curiosas. E talvez você já fez essa pergunta, já fiz também, qual o problema de despedir de um pai? Olha só o que diz, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. É interessante quando podemos aqui, que ideia está por trás disso? Esse último momento com o pai seja um sepultamento. Talvez esse texto está falando de um jovem solteiro, alguém que estava ali sendo criado com o pai. Agora vamos perguntar para o texto, o que significa sepultar meu pai? Há duas perguntinhas que a gente precisava fazer para esse texto. Será que de fato o pai estava morto? Quero pensar com os irmãos. Por que faço essa pergunta? Porque, imagina o contexto, se um pai está morto em casa, o que esse camarada está fazendo no meio da multidão ouvindo Jesus falar? Certamente não é para pedir Jesus, ressuscita meu pai, porque senão o texto falaria, Senhor, eu vou te seguir, mas vamos lá em casa antes? Meu pai está morto, e eu preciso sepultar ele, mas se o senhor for lá orar, é possível, irmãos, que essa expressão signifique outra coisa, que o pai dele já era velho, e ele está dizendo, deixa o meu pai morrer primeiro, e depois que ele morrer, e eu sepultar o meu pai, eu vou seguir o Senhor. É possível. Há as duas possibilidades. A questão é, havia alguma coisa no coração desse jovem, porque a resposta de Jesus não foi, então vai lá filho, sepulta, se for daqui a 5 anos, 10 anos, ou então vamos pensar que ele estava morto mesmo, vai lá, sepulta e vem. Havia alguma coisa no coração desse homem que nós não sabemos e o texto não deixa claro para nós. Agora, por que eu afirmo que havia alguma coisa no coração dele? Pela forma que Jesus conduz essa história. Deixa eu ir primeiro. Quando eu vejo essa palavra primeiro, esse rapaz estava colocando como prioridade o quê? Sepultar o seu pai. Irmãos, não há nada errado em sepultar pai e mãe. Não há nada errado em a gente, nós vamos falar daqui a pouco sobre a família, mas ter amor à família. O errado é que isso, ou melhor, é errado isso tomar o lugar de primazia no coração da gente. O que o Senhor nos ensina é reino primeiro, nada antes, minha vontade primeiro. Olha só o verso 60. Depois que ele diz, permite-me ir primeiro sepultar meu pai, aí Jesus insiste. Irmãos, tem lógica. Jesus insistir com alguém? Que diferença desse camarada para os discípulos? Quando Jesus chamou os discípulos, o que diz o texto? Deixaram as redes imediatamente e seguiram a Jesus. Esse aqui, Jesus tem que insistir com ele. Verso 60, mas Jesus insistiu, deixa os mortos, os sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus é prioridade. Aí eu volto à história, me obedece Cícero, e eu cuido da sua família. Reino primeiro, as nossas vontades depois. Jesus está apresentando aqui, irmão, a gente querendo aceitar ou não, as exigências e as necessidades do reino são mais urgentes do que as nossas. A gente não pode permitir que nada, família, sonhos pessoais, estejam acima dos sonhos que o Senhor, ou do desejo que o Senhor tem para nós. Mencionei um pouco
O que é prioridade no reino? Quando eu falo aqui que há essa urgência, as exigências do reino são mais urgentes. Quais são as urgências do reino? Irmãos, nós precisamos voltar aos rudimentos, aos princípios bíblicos, onde a gente via a igreja investindo em gente. Estamos perdendo isso de vista. Investimos em coisas, mas não em gente. Investimos nos nossos sonhos, que não envolve gente. Achei legal uma música que nós cantamos aqui, que eu não conhecia. Eu acho que louvor, às vezes, é um dos momentos mais difíceis. Porque quando eu estou pregando, ou melhor, quando alguém está pregando, nós estamos ouvindo, a gente pode concordar ou não, achar pesado ou não, duro demais ou não, seguir ou não, né? A gente acha que pode ter essa escolha. Mas e quando nós estamos cantando? Você está cantando porque você quer. E o que a gente espera, ou melhor, eu não, mas o que Deus espera é que você esteja cantando com o coração. E não só repetindo a letra que está saindo lá. E aí então todos nós cantamos hoje, sabe o quê? Riquezas não preciso ter. Será? Será? Quem foi que acordou ontem pensando, com o meu 13º eu vou investir num missionário? Nem eu sonhei isso ontem, irmãos. A gente tem perdido esse negócio. Eu lamento, irmãos, nós vermos lá no seminário vários alunos, por exemplo, com dificuldade na mensalidade. Sabe por quê? Porque o povo de Deus tem investido em coisas, mas não no reino. Vários alunos com mensalidades atrasadíssimas, dobrando o joelho lá várias vezes durante o dia, durante os dias. Senhor, manda um mantenedor para mim. Nós temos um índice de missionários que desistem do campo, sabe por quê? Não é porque não se aculturou, não é porque tem saudade da família, é porque falta o sustento. Sabe por quê, irmãos? Porque nós mudamos a nossa prioridade. Queremos resolver os nossos negócios, sepultar pai e etc. E deixamos de investir em gente. Há uma frase interessante, está aqui na tela para você acompanhar. Todo chamado é um enviado. Você foi chamado? Você é um enviado. Quem encontrou o pão da vida não pode sonegar esse pão aos que perecem. O irmão leu de Provérbios hoje. Não te furtes, a ideia é mais ou menos essa, estou tentando lembrar o texto aqui, de fazer o bem quando você pode fazer, mas não faz. Temos o pão da vida e estamos vendo pessoas morrendo sem esse pão. Aqueles que foram arrancados do império das trevas, lembra de Efésios quando nós lemos? Não podem deixar de levar a luz do evangelho aos que jazem nas trevas. Aqueles que foram perdoados não podem deixar de avisar aos que jazem perturbados pelos seus pecados, que Deus é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. Hernandes Dias Lopes disse isso. Meus irmãos, temos uma prioridade, e a prioridade é reino. Eu quero fazer aqui um parênteses. Eu não estou dizendo que está errado a gente sonhar com uma casa, eu não estou dizendo que está errado a gente sonhar em comprar algumas coisas, eu estou dizendo que está errado a gente parar de investir em gente. Há uma frase que o pastor Marcos, lá no seminário, usa de vez em quando. A igreja está do jeito que está porque ela tem investido no pó do cimento e parou de investir no pó da terra. Parou de investir em homens. Funeral, casamento, não há nada de pecado nisso, irmãos. Apenas precisamos pensar, há uma prioridade. Há um custo e há uma prioridade. Outra implicação, quando nós decidimos seguir a Jesus, há uma determinação resoluta. Olha o que diz o verso 61.
Outro, agora estamos no terceiro, rapaz. Outro disse a Jesus: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro, está vendo a palavra primeiro de novo? Deixa-me primeiro despedir dos de casa. Irmãos, outra vez, que mal tem despedir de um pai? É só dar um abraço, Jesus, é só dar um beijo. O texto não traz para nós informações para entendermos o que está por trás da resposta que Jesus dá a esse homem. A princípio pensamos, não há nada de errado em se despedir, mas parece que com a resposta de Jesus, de novo, irmãos, lembram? Jesus conhece o coração dos homens, eles não precisavam falar nada. Alguns chegavam para Jesus para testar Jesus. Qual era a resposta dele? Eu sei que vocês estão pensando aí. Um mineiro diria assim: eu não sou bobo, não. Uai, acha que eu não estou prestando atenção no que passa aí na cabeça de vocês? Não sei, irmãos, mas havia alguma coisa. Porque pedir para se despedir não tem nada de errado. Alguém fez isso. Se você depois quiser ler o texto de primeiro livro dos Reis, capítulo 19 a 21, há um contexto bem parecido. Quando Elias chama Eliseu, Eliseu fala isso: deixa eu só despedir dos meus pais, da minha parentela, da minha casa. A resposta de Elias é bem interessante: vai e volta. Literalmente essa é a resposta de Elias: vai e volta, não há problema. Talvez esse homem não estava então, irmãos, determinado a seguir Jesus, porque Jesus refuta esse homem. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Essa é a resposta de Jesus. E aí, o que é arado? A Rene explicou para o Murilo, vamos lembrar, era um instrumento usado na lavoura, onde eles iam passando, na época se usava galhos de madeira, de árvore, então bem duros, iam passando na terra para poder quebrar um pouco da terra, para criar aqueles sulcos, para facilitar, ao colocar a semente depois, ter lugar para a raiz ir penetrando na terra. Então era só para facilitar. E aí, naquele contexto, então, ao segurar o arado, você não podia olhar para trás e ir andando, porque quando você voltasse sua atenção para o que estava fazendo, certamente você estaria fazendo algo totalmente torto, porque ao segurar um arado é importante você segurar firme e olhar para frente. E aí Jesus disse: quando um seguidor meu pega no arado, ele não pode olhar para trás. Determinação, olhar para frente, seguir. Essa é a resposta de Jesus para esse homem. Não, nós não podemos olhar para trás. É importante uma atenção constante, uma atenção redobrada. Podemos pensar, irmãos, aqui nesse negócio: eu quero servir a Jesus, mas eu estou um pouco na dúvida. Por isso eu falo que uma implicação é uma determinação resoluta, firme. Porque seguir a Jesus não dá para ter o coração dividido. Ou você olha para frente e segue, mas não dá para você olhar para frente e olhar para trás. Lembra daquela frase? Eu não sei se aqui vocês falam isso. Quando a gente vai pregar em outro lugar e a gente não sabe, o pessoal vai entender algumas das... Mas lembra quando alguns diziam: nossa, eu estou na dúvida, eu não sei se eu caso ou se compro a bicicleta? Eu sempre quis entender esse ditado, o que tem a ver casamento com bicicleta? Mas eu acho que é isso, o camarada está tão na dúvida, que ele não sabe nem diferenciar o que é melhor, se casamento é bom ou se comprar bicicleta é melhor. É mais ou menos isso. Olha, se você tem dúvida, não dá para me seguir. Quer me seguir? Determinação resoluta.
Tiago 4:4 fala algo interessante que nós conhecemos, sabemos. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não dá para nós servirmos ao Senhor e termos o coração dividido. Ou a gente serve ao Senhor, irmão, ou então a gente se entrega para o mundo, mas um pé no mundo e um pé na igreja, como geralmente se diz, não dá certo. Pensando aqui em Cuiabá, tem algum pescador aqui? O senhor já pescou de barco? Aquelas canoazinhas compridinha? Joia. O senhor já tentou pescar com um pé em um barco e com o outro pé no outro? Fala para a gente, daria certo? Não dá. Tente ficar numa canoazinha, com um pé num barco, numa canoazinha, com outro pé na outra. Você não fica em pé. É mais ou menos a ideia aqui, querido. Jesus, se fosse hoje, Jesus falaria isso. Ao invés de usar arado, que não é muito do nosso contexto, ele falaria aí, ó, quem quer me seguir, não pode ficar com um pé na canoa e outro pé na outra canoa. Ou coloca os dois em um, ou coloca os dois na outra. Irmão, ser um discípulo de Jesus requer determinação resoluta. Mencionei essa história, quero ler agora com vocês. Esse sentimento de ter apego às coisas do passado. Ou então poderíamos pensar, porque quando nós olhamos o relacionamento do povo de Deus com o Egito, a gente sempre fala do Egito como o mundo, não é isso? O tempo do Egito, o tempo que eu estava no mundo. É uma colocação que nós fazemos. E Êxodo 16:3 diz, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda essa multidão. Olha que povo reclamão. Preferia morrer como escravo do que tentar a vida como um liberto por Deus. Que cabeça mais estranha. Poderiam dizer, olha, se a gente morrer aqui, a gente morre, mas a gente morre livre. Chega de opressão. Era para ter esse sentimento, eles não tiveram esse sentimento. Estavam com o coração dividido ainda, um pouquinho lá no Egito e um pouquinho aqui com Deus. Será que vai dar certo? Talvez, irmãos, nós precisamos pensar mais um pouquinho sobre o que nos divide de servir ao Senhor integralmente. Há algumas respostas que são dadas às vezes. Não, deixa quando eu ficar mais velho, eu vou servir ao Senhor, eu entrego minha vida a Ele. Por enquanto eu quero curtir a vida. Hoje encontrei um rapaz, não é nada novo, nada diferente do que a gente vê todos os dias. Um rapaz bem vestido, aparentemente uma pessoa instruída, bêbado, agora de manhã, mais cedo, né? De manhã, passou a noite bebendo, sem camisa, chorando que nem um louco. Funcionário do Detran. Então é alguém instruído. Enfim, instruído ou não, aquele estado era deplorável. E aí ele deitava no chão e chorava como um bebê. Deixa eu curtir a vida primeiro, depois eu sirvo o Senhor. Isso aí é curtir vida? A gente tenta falar para os nossos jovens, experimentar qualquer coisa do mundo não leva a prazer nenhum, mas às vezes os nossos jovens querem experimentar e acham que dá para ficar com um pé na canoa e com outro pé na outra canoa. O que tem dividido você, querido? Já ouvi muito, olha, o que aconteceu, irmão? Você está afastado da igreja? Não é porque eu estou me dedicando para passar no concurso. Depois que eu passar no concurso, eu volto a frequentar a igreja. Eu não estou dizendo que igreja, entendam, né? Isso aqui, o espaço físico é o lugar, mas a Bíblia nos ensina que a gente não deve deixar de congregar como era costume de alguns. E que prioridade é essa que você não pode parar para cultuar o Senhor juntos, como a gente está fazendo hoje aqui? Coisa boa, sair lá de Anápolis para cultuar ao Senhor com um povo diferente, mas é o mesmo povo, povo de Deus. Que privilégio os irmãos me dão hoje de cultuar o Senhor juntos, mas a prioridade de passar no concurso é maior. Lembra que nós falamos sobre prioridades aqui? Deixa primeiro, Senhor, eu sepultar o meu pai, deixa primeiro, Senhor, eu me despedir dos meus pais.
Pode ser pecado, irmão, que está dividindo a gente. Olha, final de semana eu estou com o Senhor, mas depois que eu saio de lá, tem aquele pecado que eu não consigo abandonar, não. Ou o Senhor me aceita com aquele pecado, ou então não tem negócio. Então, irmão, eu vou te dizer, não tem negócio mesmo, não, porque o Senhor não negocia. Ou o seu coração é dele, ou não é. Parte, ele não quer. Não, mas é 90% de entrega ao Senhor e 10% não. Isso para o Senhor não é nada, é a mesma coisa que nada, Ele quer teu coração inteiro. Eu não sei o que dividia o coração desse homem, mas Jesus diz: se você colocou a mão no arado, se você se tornou um servo meu, um discípulo meu, não olhe para trás. Lembramos bem o que aconteceu com a esposa de Ló. O Senhor havia dito: não olha para trás, não olha para trás. Seja curiosidade, seja medo, seja distração, nada, olha para frente e vai. Aí ela olhou para trás. O reino de Deus não tem lugar para aqueles que têm o coração dividido. Eu disse que a missão de ser um discípulo não era fácil. Calcule o custo. Veja as prioridades. Seja determinado. Siga ao Senhor. Quero concluir, irmãos. É interessante, quando nós olhamos para Lucas, capítulo 10, verso 2, não é à toa que a gente vê no texto quando diz: há poucos são os trabalhadores. Por que são poucos? Porque a missão de um discípulo não é nada fácil. Mas o Senhor hoje nos chama a ser discípulos que não sejam iguais a esses homens. Nós estamos calculando o custo de servir ao Senhor. Ser zoado pelos colegas, porque a gente preserva uma virgindade. Ser zoado pelos colegas, porque nós, para ficarmos alegres, nós não precisamos encher a cara. Ser zoado pelos colegas de trabalho, porque a gente não conquista algumas coisas, porque nós não queremos abrir mão dos nossos valores e não nos vendermos a qualquer propina. Sermos zoados pelo cônjuge que não conhece Jesus e está lá sempre zoando ou enchendo a paciência da gente. Queridos irmãos, nada se compara ao que a eternidade está reservado para nós. Vale a pena passar por essas adversidades. Deus tem nos dado amor total, cuidado total, tanto físico quanto da nossa alma. Tem nos dado auxílio em várias áreas e inclusive nos auxilia para alcançarmos a vida eterna. O Senhor tem dado para nós tudo o que nós precisamos. O que nós temos dado ao Senhor? Lembram do Salmo 116? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Que pergunta. O que nós podemos dar ao Senhor, oferecer ao Senhor? Tudo, irmão. Vontade resoluta, obediência ao nosso Senhor. Quero terminar com essa frase, lendo junto com você. Na igreja do primeiro cristianismo, ou seja, a primeira igreja lá de Atos, pressupõe-se como norma que toda pessoa que adere à igreja realiza uma ruptura total e completa com o passado, voltando-se integralmente a Deus, agarrando pela fé a redenção em Cristo e sendo dotado do poder do Espírito Santo. Aí eu marquei isso como destaque, de modo que sua conduta de vida passa a ser outra vida, outra conduta. É um comentário que esse Paulo Feine faz num livro de comentários do Evangelho de Lucas. Que Deus nos abençoe. Somos discípulos e Ele espera de nós que sejamos discípulos fiéis e obedientes ao Senhor. Quero orar com vocês.
Feche seus olhos, fale com o Senhor. Senhor, lembram daquele texto que diz: sonda o meu coração, prescruta, vê se há em mim algum caminho mau. Faça isso. Senhor, há algo que tem dividido o meu coração, há algo que eu tenho colocado como prioridade. Senhor, há algo que eu tenho calculado errado, eu tenho perdido as prioridades do reino. Se há algo, Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor agora, e peça ao Senhor para que Ele lhe ajude a uma nova vida, a colocar os 2 pés no barco do discípulo de Jesus. Querido Deus e Pai, nos colocamos diante do Senhor, porque como discípulos falhamos. Eu sei, Pai, eu falho. Há horas que me vejo com o pé nos 2 barcos, dividido em obedecer o Senhor ou realizar um sonho pessoal, dividido em algumas circunstâncias. Talvez é um mal nosso, é um problema nosso. Perdoa-nos, Senhor, porque não é assim que nós queremos viver. Isso não é a nossa vida toda, mas às vezes a gente falha nisso. Nos ajude a ser discípulos fiéis, porque nós precisamos da Tua ajuda, sozinhos nós não conseguimos. Por nós mesmos não conseguimos. Senhor, que nós, nessa noite que estamos aqui cultuando ao Senhor, a gente tenha pensado mais um pouco, relembrado valores e princípios do que é ser um discípulo. Qual é a missão do discípulo? Poderíamos resumir: a missão do discípulo é satisfazer os desejos do seu Senhor, e que a gente faça isso para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nos ajude, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido, que Deus lhe abençoe, que você continue como eu tenho tentado continuar na vida como um discípulo, dentro dessa missão que o Senhor nos confiou. Que Deus abençoe vocês. Agradeço pela oportunidade, pastor, muito obrigado. Aos irmãos, os alunos do CTM também, muito contente por essa igreja estar investindo na vida desses irmãos, liberando eles para tirar um final de semana por mês, para estudar um pouquinho a palavra de Deus. Então é um privilégio ter os membros da igreja Vida Nova, Nova Vida em São Paulo, Vida Nova de Cuiabá, lá com a gente no CTM. Que Deus abençoe, espero em outras ocasiões ver os irmãos mais uma vez. Obrigado, pastor. Obrigado, meu irmão. A palavra está contigo.